Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: Deus ouve a oração de um pecador? De um descrente? Será que Deus ouve mesmo? Nós vamos dar uma olhadinha nas Escrituras e, com base bíblica, nós vamos saber se sim ou se não e qual a condição para isso. Mas antes que eu comece a falar, deixe o seu like, não se esqueça, se inscreva no canal para estar recebendo novos vídeos, tá bom? Replica isso, compartilha, passa adiante, seja um missionário. Eu tenho sido um missionário. Seja você também aquele que anuncia as boas novas, as boas notícias, tá bom? Beleza? Então vamos lá? De forma resumida, como tenho feito em outros vídeos. Deus responde às orações de um pecador, de um descrente? Sim ou não? Qual a condição para isso? Vamos lá. No Evangelho de João 9,31, declara: Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, ele atende. Também tem sido dito que a única oração que Deus escuta é de um pecador. É a oração para a salvação. Como resultado dessa passagem, alguns acreditam que Deus não escuta ou nunca responde às orações de um descrente. Calma aí, vamos chegar lá. No entanto, portanto, porém, tudo aquilo que a gente vê no texto precisa estar de igual forma no contexto. Então, no contexto, esse verso está dizendo que Deus não executa milagres através de um descrente. Ponto. As passagens a seguir descrevem Deus escutando e respondendo às orações de um descrente. Primeiro, a João 5, 14 e 15. Nos diz que Deus responde às orações quando forem feitas de acordo com a sua vontade. Então, só uma paradinha. Parece que houve uma contradição aí, não parece? Parece que eu falei e não falei nada. Não foi isso que você também compreendeu? Pois é. Por quê? Porque ele está mostrando o princípio, o meio e o fim. Primeiro que diz assim, não, ele não responde. Mas depois no contexto diz assim, bom, depende. Depende em que circunstância. Depende para quê? E por quê? Porque Deus não responde às orações que eu faço, que você faz, seja ele sim ou não, se não estiver de acordo com a sua vontade. É isso que nós estamos tentando passar para você. Uma coisa é você orar segundo a sua vontade, para fazer sua vontade, a vontade do ser humano, do homem. Outra coisa é você orar de acordo com a vontade dele. E qual é a vontade dele? Esse é o cerne. E qual é a vontade dele? Como é que eu sei? Vamos aprender juntos? Vamos lá. Então, nada impede de Deus receber a sua oração. Uma coisa é Deus ouvir e receber, outra coisa é Deus fazer acontecer. Vamos lá. Ao examinar as passagens a seguir, podemos ver que na maioria dos casos, a oração está envolvida, ponto. Está envolvida, ponto. Ela está envolvida com o quê? Não sei. Vamos saber. Em um dos dois casos, depende daquilo e da forma com que é feito esse clamor, essa oração. Não é claro se o clamor foi direcionado ou não. Não sei. Como é que foi feito esse clamor? Como é que foi feito esse pedido de socorro, de salvação? Ou apenas para obter alguma coisa? Ok? Então vamos lá. Já em outros casos, a oração era simplesmente por uma necessidade ou uma bênção terrena. É isso que eu acabei de falar. Depende do quê? Do porquê. É uma coisa que corre risco de vida? É uma situação de risco? É uma situação que não pode passar aquele momento? Ou é uma coisa apenas banal, uma situação para obter algumas coisas materiais, algum favor? Então você precisa entender isso. Que Deus ouve sim. Uma coisa é ouvir, entender. Outra coisa é responder. E Deus pode responder com sim, como pode responder com não.
E aqui é um talvez. Por quê? Depende do porquê. Depende do porquê. Depende da necessidade. Então vamos lá. Olha lá. Então Deus pode responder por uma compaixão, a procura de uma fé genuína. Aqui são algumas passagens que lidam com uma oração de um descrente. Algumas passagens para a gente ter base. Porque até agora eu falei do quê? Primeira condição, segunda condição e terceira condição que nós estamos vendo agora. A primeira por uma questão, eu vou enumerar assim para você. Uma questão de necessidade. Outra coisa, por uma coisa comum, terrena, fútil. E a outra coisa é quando de fato há uma necessidade, um risco de vida. Aí precisa de fato ser algo em que vai mexer com Deus. Precisa mexer com Deus. Precisa estar de acordo com a vontade dele. Precisa estar de acordo com seus princípios. Beleza? Então vamos lá. Na passagem aqui, o povo de Nínive, quem lê a Bíblia sabe, o povo de Nínive orou para que fosse poupada. Poupada o quê? O povo de Nínive, da cidade de Nínive, orou para que o povo e a cidade fosse poupada de um juízo de Deus, de uma condenação que Deus ia trazer, de um flagelo que Deus ia trazer sobre aquele lugar se o povo não se arrependesse. Tá? Jonas 3, de 5 a 10, fala dessa história. Então, se você for ler lá, você vai entender o que eu estou falando. Beleza? Então, vamos lá. Então, Deus, o que aconteceu? Deus respondeu a esta oração e não destruiu a cidade de Nínive, que estava sendo ameaçada. Aí, percebeu a diferença? É grande a diferença. Houve um arrependimento, uma busca sincera. Houve uma necessidade com relação àquilo, porque Deus já havia dito, se eles não se arrependerem, eu vou destruir Nínive. Olha lá, Agar pediu a Deus que protegesse o seu filho Ismael. Gênesis 21, 14 e 19. Deus não apenas protegeu Ismael, mas abençoou muito. Agar era uma concubina de Sara. Então, tem toda uma história, não vou ficar falando aqui agora. Leia lá, Gênesis 21, 14 e 19. Tá bom? Então Deus reverteu a maldição em bênção. Deus transformou a vida e teve misericórdia de Agar e do seu filho. E no caso Ismael, tá? Que teve aí um caso com Abraão, certo? Só lendo a história para você entender. Não dá para ficar lendo aqui, tá? Em 1 Reis 21, 17 a 29, especialmente no versículo 27 e 29, diz que Acabe, um rei, jejua e lamenta pela profecia de Elias sobre sua posteridade. Então ele teve uma visão, um sonho, e o profeta diz para ele o que ia acontecer, seria algo ruim, né? Então ele ora, ele busca a Deus. E Deus responde, não por ter trazido calamidade durante o tempo de Acabe, uma situação que ia vir sobre aquele lugar, mas porque estava dentro da vontade de Deus para que mexesse com as pessoas que estavam ali, principalmente com Acabe, principalmente com o reinado, tá? Olha que legal. A mulher gentia da região de Tiro e Sidom orou para que Jesus livrasse a sua filha de um demônio. Então a mulher sabia, cria que Deus podia fazer isso na vida da filha. Tá lá em Marcos 7, 24 ao 30. Pode ler lá de carreirinha. Tá? Jesus de fato expulsou o demônio dela. Havia uma necessidade pessoal, risco de vida. Estava dentro do contexto da vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender. Então Deus veio para quê? Primeiro, eu vou dar aqui só uma lembrada. Para que Deus veio? Ele não veio para dar vista ao cego? Fazer o coxo andar? Não foi isso, não. O mudo a ouvir? Aquele que não fala a falar? Ele não veio para ressuscitar até os mortos? Ele não veio para trazer uma palavra de salvação? Vai vendo, vai pegando aí. Então, quando Deus está falando isso, Ele está falando com o ser. Ele está falando questão no sentido de alma, de espírito, de corpo. O homem ele é um ser tripartido, corpo, alma e espírito. Ele tem uma necessidade tripla, mas qual é a prioridade? Ou quais são as prioridades? Entendeu agora por quê? Beleza, vamos dar mais uma voltinha aqui. O apóstolo Pedro foi enviado em resposta a Cornélio, centurião romano,
Cornélio era um general, comandava ali aproximadamente uns 100 soldados, aproximadamente. Está lá em Atos do Apóstolo 10. Então era um homem justo, era um homem que, apesar dele ser um soldado e ter uma patente, mas ele era um homem justo. Ele acreditava em Deus, apesar de tudo, apesar da sua profissão, apesar de tudo, da sua época. Tá certo? Ele era um homem justo, sim, ele fazia as coisas de forma correta, coerentes. Atos 10:2 diz que Cornélio orava continuamente a Deus. Então falamos aí do Cornélio, né? O centurião romano. Então ele buscava, ele orava, ele cria em Deus, mesmo do jeito dele. Mas ele não tinha outros deuses, ele tinha Deus único. Ele só sabia que tinha Deus. E só sabia que Deus podia salvar, que Deus podia restaurar. Ele tinha Deus na vida dele. Ele não era um frequentador de igreja, ele não tinha uma igreja com placa, ele não era um religioso como se vê hoje. Então Deus não quer, Deus não precisa disso. Deus precisa de um coração crente. Tá bom? Beleza? Então, por que eu estou falando isso? Agora é a resposta para você. Aqui, do que eu tenho falado e do que eu acabei de falar. Deus diz assim, Deus faz promessas que são aplicáveis a todos, crentes e descrentes. Como eu já disse, com condições, tá? Como Jeremias, o profeta maior, falou assim, presta atenção nas palavras que Deus falou para que o profeta falasse. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é a condição. É a primeira condição. É a primeira condição. Quando me buscar de todo o vosso coração. Esse foi o caso de Cornélio, Atos 10, de 1 a 6. Leia aí, de Atos 10, de 1 a 6. Ele buscou a Deus de inteireza de coração, crendo com fé que Deus podia fazer. Em favor dele, em favor do seu criado, em favor da sua família. Esse homem fez acontecer por causa da sua fé, da fé em Deus. Vamos lá. No entanto, havia várias promessas de acordo com o contexto, não só apenas para os crentes. Por quê? Os cristãos têm recebido a Cristo e somos encorajados a chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça para socorro em ocasião oportuna, em um caso de vida ou morte, uma necessidade. Hebreus 4, 14, 16. Então há uma necessidade. Então, se há uma necessidade, estiver de acordo com a vontade dele, sim. Então, respondendo aqui para você, Deus ouve oração? Lógico que ouve. Atender aqui é diferente. Momento certo e oportuno, dentro da vontade dele, tá bom? Vamos lá? Mais uns 3 versículos para você ler depois em casa. 1 João 5, 14, 15, Mateus 21, 22, João 14, 13, João 15, 7. Então, para fechar aqui para vocês, então, assim há casos quando Deus não responde às orações de um descrente e há casos em que Deus opera maravilhas na vida do crente, aí que já não é mais descrente. Porque o descrente, quando busca a Deus, ele passa a ser um crente. Ele virou. Ele não está dentro do contexto da vontade de Deus? Então mudou a história. Então Deus tem misericórdia e por misericórdia e graça ele vem para intervir, mudar a vida do descrente que agora em oração foi respondida e se tornou um crente, uma pessoa que tem a fé em Deus. Tá bom, meu querido? Espero ter deixado claro para você. Deus escuta e responde às orações de um pecador descrente? Como eu disse no início, sim, talvez, se estiver dentro da sua vontade. Então ninguém é mais merecedor que ninguém. Todos nós, sem exceção. Para Deus atender é necessário que tenha e que esteja dentro desses conceitos da Bíblia. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa todos os dias da sua vida. E até um vídeo, se Deus permitir.